que aconteceu essa semana foi desfecho de um processo que levou algumas semanas, desde o resultado do segundo turno da eleição. Foi o seguinte, o Bolsonaro, obviamente todo mundo ia abandoná-lo em algum momento, mas alguns aliados iam abandoná-lo antes, outros depois. Porém, o Bolsonaro fez uma série de coisas que fizeram com que os aliados o abandonassem antes. Por exemplo, o Bolsonaro não obrigou, mas pressionou o Valdemar da Costa Neto a cometer um crime que vai levar provavelmente à prisão do Valdemar e à extinção do PL. Quer dizer, vai perder uma bolada bilionária aí o Valdemar da Costa Neto. E olha, era o maior aliado do Bolsonaro, o cara que aceitou o Bolsonaro e os bolsonaristas no seu partido. O Bolsonaro aí fez com que ele perdesse tudo. E não perdeu ainda, mas vai perder no futuro. O Arthur Lira já trabalha com o Lula presidente, negocia apenas com o Lula. O Lula, ele já faz o trabalho de presidente do Brasil, de articulação no Congresso, sem ser o presidente ainda. Inclusive o Lula já recebe críticas da grande mídia pela situação econômica do Brasil, sem nem sequer ser o presidente. O atual ministro da Economia está de férias, não volta mais, ou seja, o Brasil não tem ministro da Economia até o dia 1º de janeiro, que é o Paulo Guedes, mas a culpa dos problemas é do Lula, segundo parte aí da grande imprensa. E esse final de semana, o líder do governo Bolsonaro, que é o Ricardo Barros, ele deu uma declaração dizendo que a PEC de transição, que é a PEC que o Lula precisa aprovar, o governo Lula precisa dessa PEC para ter tranquilidade no ano que vem, que é a PEC que vai fazer com que o auxílio continue em R$600, volte a se chamar Bolsa Família, tenha as regras do Bolsa Família e que tem espaço no orçamento para o Farmácia Popular, para vários programas sociais que o Bolsonaro cortou, deixou sem dinheiro nenhum, e para as universidades voltarem a funcionar, porque universidades estão sem nenhum centavo na conta. Isso é verdade, viu? A Universidade do Rio de Janeiro, a UFRJ, está com zero. A conta bancária da universidade tem zero. Se o reitor quiser passar o cartão da universidade, ele não compra uma Coca-Cola, porque não tem dinheiro. Esse é o nível. Imagina para pagar funcionário, pagar conta, pagar tudo. Não tem. Simplesmente não tem. Ok, o Lula precisa da PEC. Muita gente falou, o Lula pode resolver esse problema por meio de uma medida provisória no dia 1º de janeiro. Mas aí vai ficar um clima de briga com o Congresso. E o Lula não é a Dilma. A Dilma, ela embarcou nessa aí que parte da esquerda e toda a grande mídia entram, que é de tentar criminalizar toda e qualquer ação de um governo de esquerda que negocia com o Centrão, porque obviamente não tem maioria no Congresso. Se tivesse maioria, não negociava com o Centrão. O Lula não entra nessa, ele vai lá e faz a parte dele, mesmo sabendo que vai ter crítica de parte da esquerda, de toda a grande mídia, e que parte das pessoas que são até petistas vão acabar entrando na onda, sendo manipuladas e criticadas. Mas ele faz o que tem que ser feito para o Brasil continuar se desenvolvendo. Então, está negociando a PEC de transição. O líder do governo Bolsonaro, o que se esperava do líder do governo Bolsonaro? Que ele fizesse o que a bancada bolsonarista raiz está fazendo, que é tentar atrapalhar a PEC. O bolsonarismo entrou já no modo oposição, só os imbecis na frente dos quartéis que não veem isso. É só ver o que está acontecendo no Congresso, ver o que estão falando os bolsonaristas, tudo mais, como eles estão agindo. Eles estão agindo no modo quanto pior, melhor. É o seguinte, quanto pior tiver a vida do cidadão brasileiro, quanto mais pobre as pessoas tiverem, quanto pior tiver o Brasil, melhor para eles, porque eles já são oposição, eles já se sentem oposição. Então a bancada bolsonarista está fazendo de tudo para tentar desarticular a PEC da transição e para tentar que não seja aprovada, tanto dando os votos contra, como tentando desarticular. Enquanto isso, o líder do governo Bolsonaro, que é o Ricardo Barros, dá entrevista, 2 entrevistas. A primeira, ele diz que está já tratando com o pessoal do governo Lula sobre a transição. Aí a segunda, ele diz que tem clima para a PEC passar, que talvez precise de um ajuste ou outro, como na duração da PEC, mas que tem clima para a PEC ser aprovada aí na semana que está entrando. Mas a bancada bolsonarista é contra. Aí o líder do governo vai lá e fala a favor. Aí várias fontes vazaram para vários jornalistas diferentes da grande mídia que o Ricardo Barros está negociando diretamente com a equipe de transição do PT. Por quê? E com a equipe do Lula. Por quê? Porque saiu a notícia essa semana que o Arthur Lira, outro aliado do Bolsonaro que já nem sabe que o Bolsonaro existe mais, nem deve atender as ligações dele. O Arthur Lira exigiu para o Lula o Ministério da Saúde em troca da PEC de transição. Ok. O Lula ia anunciar a presidenta da Fiocruz como ministra da Saúde. Excelente escolha do Lula, excelente, assim, não dava para ser melhor.
Estava entre ela e o Alexandre Padilha, que foi ministro do governo Dilma, trouxe os mais médicos, também um excelente nome. Só que o Padilha, ele está também para ser cotado para o Ministério da Articulação Política, para fazer articulação, parte que ele é boa. Ele faz articulação tanto com o mercado financeiro, quanto com órgãos internacionais, ele também tem abertura com políticos, enfim, o Padilha é um grande articulador. Então, o Lula escolheu a presidenta da Fiocruz para o Ministério da Saúde. Então, excelente escolha. Tá, o Arthur Lira exigiu, falou, bateu na mesa e falou, não, para você ter a PEC, Lula, para você ter paz no ano que vem, me dá o Ministério da Saúde. Acabou de ter uma pandemia, vai dar o Ministério da Saúde para o Arthur Lira. Por que ele quer o Ministério da Saúde? Quem é do partido do Arthur Lira e é ligado à saúde? E sabemos eu sei de dois escândalos aqui, um provado e comprovado. O outro também pela CPI da Covid. É o Ricardo Barros. Ricardo Barros é aquele que esteve no escândalo da compra da vacina Covaxin. Uma vacina superfaturada que ia ser comprada por 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Iam roubar em dinheiro de hoje 10 bilhões de reais. É muita grana, ia ser pagado adiantado, sem aprovação da Anvisa, de uma empresa intermediária que vendia 10 vezes mais cara a vacina. Essa empresa intermediária, olha, ligada ao Ricardo Barros, mesmo sócios de outros esquemas dele. Teve um esquema dele no governo Temer de remédio para criança com leucemia, as crianças com leucemia, morrendo as crianças. Aí o que ele fazia? A mesma questão da vacina, ele deixava ter escassez, ou seja, todo mundo fica querendo aquilo, e todo mundo, imagina pais de crianças com leucemia ficavam loucos para aquilo. Aí o que ele fazia? Ele tentava um registro urgente na Anvisa. Se a Anvisa falasse não, ele mandava as associações de pais de crianças com leucemia reclamarem na Anvisa para aprovar. Por que aprovar esse registro? Porque era o registro da empresa intermediária, que era de amigo dele, que comprava o remédio 10 vezes mais caro. Só que tem um problema. Eles compraram o remédio não chegou. As crianças, o tanto de criança que esse cara deve ter matado, que deve ter morrido por conta disso, foi comprovado que o remédio não chegou. Foram 45 milhões de dólares. Pois bem, esse é o Ricardo Barros. O Arthur Lira quer o Ministério da Saúde para colocar o pessoal do Ricardo Barros no Ministério da Saúde. O Lula falou, nananina, não. Aí entra, olha só como o Bolsonaro está completamente descartado. Aí entra o poder de articulação do Lula. O Lula vai ele não vai no STF, mas o Lula esperou a votação do STF e pela ordem de votação, ele sabia que os últimos a votar seriam Gilmar Mendes e Lewandowski. É o que acontece, todo mundo votou, ficou 5-4 contra o orçamento secreto, que é o que dá poder ao Arthur Lira. Aí falta o voto do Gilmar e do Lewandowski. O Lewandowski é ligado ao Lula. Aí fica aquela, e agora? O que vai acontecer? Vai cancelar o orçamento secreto para sempre? O Arthur Lira perdeu completamente o poder de articulação. Então esse final de semana foi de muita articulação. E o Bolsonaro, isso foi gatilho para mais crise do Bolsonaro, um dos gatilhos para ele anunciar que vai ficar 3 meses aí só chorando fora da vida pública, que ele vai se... saiu, temos aí no mínimo 3 meses livre de Bolsonaro, mas 3 meses é coisa boa. Lula nem assumiu, o Brasil já tá melhor. Tá, qual foi o gatilho? Que o Bolsonaro viu aliados dele que já não falam mais com ele, já não dão mais importância nenhuma para ele. Teve uma declaração de gente que falou com o Bolsonaro de que ele disse, o presidente eleito deveria assumir antes, porque o outro fica 2 meses perambulando sem ter o que fazer, é completamente irrelevante. Ou seja, ele está sentindo, um cara que é um ególatra, como o Bolsonaro, um cara que gosta de aparecer, uma coisa que ele mais vai sentir falta é que toda vez que ele falava abobrinha, saía em todos os jornais, em capa de todos os jornais, tanto impressos como de rádio, como de televisão, capa de todos os portais de internet, todo mundo repercutia tudo que ele falava. A partir de agora, não. Tudo que o Bolsonaro fala, a partir do dia 1º de janeiro, cara irrelevante falando, e daí? Dane-se. Ninguém vai dar capa de jornal para ele, a não ser jornal que queira promover fascismo. Folha de São Paulo é uma excelente candidata para isso. E o Estadão é outro. Então, o que acontece? O Bolsonaro está nessa depressão. Aí ele foi informado pelo Valdemar, foi a pior notícia quando ele desabou, que o Valdemar não vai mais entrar na senha golpista dele. Por quê? Porque o Valdemar foi avisado por interlocutores o seguinte, ô Valdemar, você vai preso. Isso vai acontecer no ano que vem, você vai preso. O Bolsonaro também vai preso, vão presos os dois. E você vai, o PL vai ser extinto. Ele até deixou externar isso no vídeo que ele fez, estão falando na extinção do PL. O Alexandre de Moraes falou isso,
Ministros do TSE falaram isso na votação no plenário, mas avisaram também o Valdemar da Costa Neto, vários interlocutores em comum lá em Brasília. O seu partido vai ser extinto, você vai perder toda a bolada aí, 1 bilhão de fundo eleitoral nas próximas eleições, não sei quanto de fundo partidário nos próximos 4 anos, você vai perder tudo isso e vai para a cadeia. Uma coisa era o Valdemar na cadeia, ainda sendo dono do partido, ainda ganhando milhões, sabendo, eu vou sair daqui, vou ter uma vida milionária, continuar e tentar me reconstruir aqui na política. Outra coisa é o cara sair da cadeia sem partido, completamente abandonado por todos, que aí os amigos dele vão fugir. Ninguém vai querer ficar perto desse cara tóxico. E o pior, depois de anos e anos na cadeia, por tentar golpe de Estado. Aí, completamente diferente. Então, agora a ver os próximos passos e esperar aqui quando vai chegar o camburão para pegar o Bolsonaro. Falou.